Muito bem, estamos começando mais um podcast Eu Sou do Reino e hoje com a presença ilustre aqui da nossa bispa Berenice Costa, ela que é muito conhecida no mundo espiritual e vai trazer para a gente hoje conhecimentos profundos sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual num todo, mas principalmente dentro da área de batalha espiritual, ação dos espíritos das trevas, e vai ser um bate-papo muito importante, de muito conhecimento para nós hoje. Lembrando que está sendo transmitido também pela 94.1 FM em Belo Horizonte e nós estamos começando mais um podcast Eu Sou do Reino. Muito bem, hoje recebendo aqui a bispa Berenice Costa, ela que atende hoje em todo o Brasil, mas especialmente na região de Belo Horizonte e também no Monte Manaim, pessoas do Brasil inteiro e também de fora do Brasil. Nós estamos às vésperas aí do grande encontro no Monte Manaim, que vai acontecer neste sábado, que é o encontro das Marias de Manaim, um encontro que envolve muita dança, muito louvor, muita adoração a Deus através da dança e das apresentações das Marias que acontecem. Mas também os trabalhos vão acontecer normalmente no Monte Manaim, que é feito pela bispa Berenice Costa no altar de Elias. Conta pra gente um pouquinho, bispa, sobre a expectativa do povo, como que estão a organização dos trabalhos para o Monte Manaim. Bom, bispo Márcio, nós estamos no mês de junho, né? E o mês de junho, ele requer de nós, assim, um cuidado espiritual. Um cuidado espiritual, porque o mês de junho, ele é o primeiro mês do tridente, né? Primeiro mês que termina em agosto, que é o mês 8. Então são junho, julho e agosto. São os 3 primeiros meses, né? Uhum. Pesado. Então a gente requer muito cuidado nesse mês de junho, porque no mês de junho a gente sabe que acontece muita coisa ruim. Muita batalha, muita morte, muito acidente, muita separação, muita briga, muita discórdia, muito assassinato. A gente sabe que, infelizmente, esse mês, junho, é o mês 6, que é o mês do Apocalipse, 666. Então, ele começa agora e vai discorrer até agosto. E tem muitas pessoas que têm preocupação com o mês de junho e agosto. Eu não sei se você já ouviu falar assim, agosto, o mês do desgosto. Ah, já ouvi. Pois é. E tem pessoas que falam, não, mês de agosto não gosto desse mês de jeito nenhum, porque esse mês aconteceu isso na minha vida. E se a gente for parar para analisar, na própria história, se a gente for parar para analisar e fazer pesquisa, a gente vai ver que no mês de agosto aconteceram muitas coisas, que eu posso dizer, cabulosas, né? Exatamente. Muitas coisas misteriosas e que muitas pessoas não entendem qual a origem disso dentro do mundo espiritual. Não acontece por acaso, acontece porque existe uma origem espiritual. Pode seguir. Com certeza. Então, nós começamos no mês de junho e agora, como nós estamos aí para entrar em Manaim dia 17, Sim. Então, para as pessoas que estão com vários tipos de problemas em todo o Brasil, porque muitas pessoas vêm de todo o Brasil, Sim. gente de Rio, São Paulo, Rio de Janeiro e fora do Brasil também. Também. Porque tem pessoas que procuram o santuário em São Paulo, Rio de Janeiro, para poder entrar nesse trabalho, né? O trabalho de quebra de maldição e quebra de demanda, porque existe pessoas que estão gemendo, que estão sofrendo com origem de sofrimento desde o ventre da mãe. Essa é a realidade. Desde o ventre da mãe. E essas pessoas, o tempo vai passando, a idade vai chegando e o povo continua sofrendo. E até chegar um profeta. Há um profeta que é orientado para estar comigo em Manaim. Em Manaim, eu vou entrar agora dia 17, geralmente Manaim eu entro todo dia 13.
Todo dia 13, por que dia 13? Porque o dia 13 é o dia do Arcanjo Miguel, é dia de guerra, é dia de batalha espiritual. Mas como o Manaim vai abrir as portas para as danças das Mírias, agora é dia 17, então essas pessoas estão se preparando para estar no altar de Elias, agora é dia 17, que é um trabalho pesado no mundo espiritual, porque tem pessoas que carregam de avô, bisavô, tataravô, carrega uma maldição que é só o poder de Deus. Tem pessoas que não vai para frente da vida, tem pessoas que não é feliz, tem pessoas que tudo que começa a fazer para no meio do caminho, tem pessoas que no relacionamento não dá certo, vai com um, não dá, dois, não dá, três, não dá. Na vida financeira também, então tem muita gente gemendo. Quando para analisar, quando encontra um profeta, como a senhora disse, vai entender que o motivo desse sofrimento, a origem desse sofrimento é espiritual, é de geração passada. Exatamente. Que veio assim, de pai, de avô geração pro pai, geração, de geração para geração. Até chegar aquela pessoa que encontrou um profeta na cidade. Isso não é só vício. Isso não é só vício. Às vezes, da pessoa, no caso, o avô, o tataravô, não teve sorte na vida sentimental e vai passando. Geração para geração. É porque muitas pessoas que me procuram, maioria é caso de vício. Uhum. Entendeu? Que fala, mas meu avô morreu de tanto beber, agora meu neto, meu filho, está no mesmo caminho. Então, é nessas horas que a pessoa entende por que a causa, a origem do sofrimento, que eu sempre digo o seguinte, que todo sofrimento vem de uma origem. Tem. Todo sofrimento vem de uma origem. Então, aí as pessoas começam a entender, puxa vida, mas esses anos todinho. Porque tem gente que chega com 50 anos, gemendo, 60 anos, gemendo, e carrega lá de trás, desde o ventre da mãe, desde o bisavô, tataravô, e assim sucessivamente, até encontrar um profeta do reino, porque só o reino tem a revelação. E só o reino tem um Monte Manaim. E só o reino tem um Monte Manaim. E só o reino... o profeta que está no reino é que encaminha essa pessoa até o Monte Manaim. E não é qualquer pessoa que pode fazer esse trabalho, essa quebra de demanda, essa quebra de maldição, não é qualquer pastor que pode fazer esse tipo de trabalho, não é verdade? Não, bispo. Essa missão eu recebi primeiramente de Deus e depois do apóstolo. O apóstolo colocou nas minhas mãos essa missão. Olha, a missão do altar de Elias é da senhora. É a senhora que vai ter essa missão de receber aqui no altar de Elias as pessoas que estão nessa situação. Pessoas com câncer, pessoas... Nossa, eu recordo de uma senhora... O senhor até passou isso no... Milagres na TV? Milagre na TV. Essa senhora, ela... saiu vários bichos na cabeça dela. Lembro. Pois é. Essa senhora é uma jovem. Uma jovem, não é senhora, é uma jovem. Ela recebeu no local de trabalho dela uma palavra feiticeira que a mulher falou com ela: aqui você não vai ficar. Eu vou arrancar você daqui de qualquer jeito. De qualquer jeito. E com isso, essa moça, essa senhora, essa jovem senhora, chegou no Monte Manaim com a boca toda cheia de feridas, toda podre, debaixo do braço, com uma ferida enorme que já estava cheirando mal. E já tinha procurado os médicos? Já tinha procurado vários médicos, feito vários exames, e a família apavorada, uma família de São Paulo, para lá de São Paulo, o povo tudo apavorado com a situação dela, porque não tinha não tinha uma resposta da medicina, não tinha o médico não tinha um diagnóstico, na verdade era essa. Todo tipo de antibiótico, mas não tinha um diagnóstico. Não sabia nem contra o que eles estavam lutando. Né? Não sabia nem como combater aquilo ali. Então, aonde que essa jovem recebeu aquela palavra para matar ela? Num local de trabalho. Quando a pessoa diz para ela, aqui você não fique, você vai sair daqui de qualquer jeito, nem que eu te mato aqui. Então, essa moça é uma das pessoas que chegou no Monte Manaim, que verdadeiramente me impressionou, porque a situação dela
era bem Eu delicada. vi as fotos, Pois bem é, delicado. bem delicada. E ela, coitada, eu acho que ela esperava até a morte, sabe? E passando pelo altar de Elias, né? Porque o Monte Manaim, ele todo é um mistério Verdade. de Deus. Todos os altares do Monte Manaim é um mistério de Deus. Existe ali um mistério em você caminhar, em você andar. A partir do momento que você já coloca os pés lá em cima, na entrada do Monte Manaim, já existe um mistério. Existe um mistério na vida da pessoa, que a pessoa começa a receber aquelas energias positivas, né? E estar em Manaim. Então, ali tudo é um mistério. E essa moça, essa jovem senhora, passou pelo altar de Elias. E assim, me impressionou muito, né? Porque quando ela passou pelo altar de Elias, ela não tinha ainda os buracos na cabeça. Foi quando ela chegou em casa e que aqueles buracos se abriram na cabeça dela. E foi assim, através do poder de Deus, da força espiritual daquele altar, do altar de Elias, que levou Deus fazer essa obra na cabeça. Porque quando os buracos se abriram na cabeça dela, os bichos começaram a sair. E se esses bichos continuam na cabeça dela? Ela não teria vivido. Sim, teria Ela não uma infecção generalizada. ela não teria vivido, entendeu? E depois que ela passou pelo altar, que Deus permitiu que esses buracos abrissem e os bichos começaram a sair na cabeça dela. E foi uma das coisas que me impressionou muito ali no altar de Elias. Porque lá vai pessoas com todo tipo de problema. E esse caso foi um dos casos. Eu falei, meu Deus, que sofrimento, né? Que sofrimento dessa moça tão jovem, tão nova, né? E acredito assim que, poxa vida, a ira, o ódio daquela funcionária que não admitia ver ela do lado dela naquele local de trabalho, é que levou aquela maldição, aquele sofrimento para a vida dela. Aquele sofrimento que ela não estava mais aguentando. E graças a Deus, quando ela esteve no Monte Manaim, passou pelo altar de Elias, ela voltou para casa. Aí começou o processo de tirar os bichos da cabeça. Né? Acho que muita gente viu isso. Mas o importante, o milagre aconteceu na vida dela. Porque ela acreditou no profeta, ela sacrificou para estar no Monte Manaim, seguiu todo um protocolo espiritual para poder lá na cidade dela, exatamente, na cidade dela, o profeta de Deus que atendeu ela lá, orientou ela, e ela disse, olha, você vai fazer isso e isso. E ela creu, porque se a pessoa não acreditar também, não tem jeito, isso, né? Aí. A fé é tudo na vida de uma pessoa, porque quando a pessoa crê, ela parte para cima, ela ataca, né? Porque a melhor defesa é o ataque. E se a pessoa não ataca, como é que ela vai enfrentar aquela situação espiritual, aqueles espíritos que estão na vida dela? E é no santuário que ela encontra essa força para poder partir para cima. Não tem outro lugar. Então, Bispo Márcio, como eu estava dizendo no início, no mês de junho nós sabemos que é um mês pesado, mês 6, mês de muita bruxaria, magia negra. Igual o rapaz outro dia chegou lá me procurando. Profetiza, bispa. Eu encontrei na minha casa um vidro de pólvora. Um vidro, o que é isso? Pólvora. No meu quintal. Esse tudo aí é ação do mês de junho. Os ataques espirituais que eles estão tramando contra o senhor, contra a família. Nossa, às vezes a pessoa encontra uma terra estranha que não tinha como ter terra, às vezes é até um apartamento, não tem nem como ter terra, não tem quintal. E é terra de trabalho com terra de cemitério. Exatamente. E pra qual área da vida da pessoa que afeta a terra de cemitério, no caso? Terra de cemitério nós sabemos que é acidente, que é morte, nós sabemos disso, né? E que é uma doença que mata a pessoa assim, um piscar de olhos. A terra de cemitério já é morte, né? Porque ela é do cemitério. Exatamente. Quer dizer, a pessoa que foi lá, o batedor de tambor que foi lá, ele foi lá buscar uma terra de cemitério, porque senão ele teria pegado uma terra do quintal da casa dele, ou da rua. Então, se ele buscou uma terra lá no cemitério, o que ele quer com essa pessoa? Ele quer botar essa pessoa no cemitério. Ele quer matar essa pessoa.
Ele quer tirar essa pessoa do caminho dele, ou de quem é alguém que pediu para ele, porque nós sabemos que o batedor de tambor faz isso mesmo, eles vão fazer outra coisa, a não ser isso. Então, o mês de junho em si, ele já leva as pessoas a entender, olha, cuidado, mês de junho é um mês perigoso, é um mês macabro, é um mês pesado, um mês que os espíritos estão aí atacando muitos lares, muitas famílias, muito acidente assim do nada que acontece, que a gente fica assim impressionada, né? Para as pessoas é do nada, para quem entende do mundo espiritual... É do nada, né? Para eles é do nada, mas pra gente sabe que foi encomendado, foi... A gente sabe, pra gente que entende o mundo espiritual, sabe que aquilo ali é encomendado, é mandado. Do nada para eles, né? Mas a gente que entende esse lado, sabemos que a maldade está no mundo, o mundo é mau, o mundo é perverso, e há muita vingança no mundo. Então, a gente vai orientando essas pessoas... E principalmente no início do mês de junho, no mês de junho todinho. E no caso, esse processo, essas ações espirituais das trevas, a gente sabe que ocorrem em todos os momentos. Mas como a senhora diz, nesse período de junho, julho e agosto, é o período que é mais pesado. Porque é o mês do tridente, né? O garfo do inimigo, né? E tem trabalhos que são feitos, eu já ouvi falar isso, acredito que foi até a senhora que falou, que esses trabalhos são encomendados agora, no mês de junho, não é isso? Para poder se fechar em agosto. Fechar em agosto. Que é o mês 8. Que é mês de conferência. Mês de conferência, né? Os espíritos, e a própria palavra de Deus fala que os espíritos, eles voltam para conferir, né? Eles vêm para conferir a vida da pessoa. A própria palavra de Deus fala sobre isso. Se encontrar a casa vazia, que ele volta com mais 7. Exatamente. E a casa é a vida daquela pessoa, que não dá muito ouvido para as coisas de Deus, fala assim, isso é bobagem, é superstição, porque tem gente que fala que é superstição. Sim. Mas a gente não está aqui para falar de superstição, a gente está aqui para alertar o perigo do mundo espiritual. Do mundo espiritual, entendeu? Que as coisas não é brincadeira, né? Infelizmente... os espíritos estão aí soltos, atacando, matando, destruindo, né? E a gente vê isso todo dia. Igual o caso de uma senhora, ela chegou no santuário e quando ela chegou lá, eu mandei ela fazer uma limpeza na casa dela. Uma limpeza espiritual. Eu fiz um preparo para ela fazer uma limpeza, porque ela disse que ela tinha muita vontade de sair correndo da casa, sair de casa, não voltar nunca mais. Aí, nessa limpeza espiritual que eu orientei ela a fazer na casa dela, o que ela encontrou debaixo da cama? Ela encontrou uma naja negra, uma cobra, que enrolou nas pernas dela. Cadê? Esse espírito estava escondido aonde? Naquela casa que já estava lutando para tirar ela da onde? Da casa dela. E acontece muito isso mesmo. A gente vê de pessoas que ela muito feliz na rua, com os amigos, no local de trabalho, mas quando chega dentro de casa, ela não tem vontade de ficar dentro de casa. Ela não tem vontade de ficar com a esposa, ou o esposo não tem vontade de ficar com a esposa e vice-versa, com os filhos. Tudo tá ruim dentro de casa para ela. E elas dizem, eu não me sinto bem aqui dentro de casa. Não me sente bem por quê? Porque os espíritos estão lá comandando aquela família, porque a família não tem proteção, a família não tem uma espada dentro de casa. E acontece de ter situações, bispa, de que o espírito, às vezes, ele está na pessoa, mas ele também pode estar na casa, no objeto. Com certeza. Isso aí, essa senhora, por exemplo, da serpente, o desejo dela era sair de casa. Mas como que ela ia sair de casa com um menino pequeno e o marido? Como é que ela ia sair de casa e largar essas crianças com quem? Então, o espírito colocou na mente dela que ela tinha que sair de casa, que ela tinha que sair dali, que ela tinha que ir embora, entendeu? Então ela chegou desesperada no santuário, com esses pensamentos, e os espíritos falando na mente dela, vai embora, sai daí, vai embora. Então eu preparei ela, fiz o preparo para ela, levou para casa, e ela encontrou uma resposta. Então o que ela naquele momento ela entendeu? Que ela estava sendo atacada no mundo espiritual,
para sair de casa, abandonar a família, abandonar o marido. Então, nesse caso, a senhora passou para ela um trabalho espiritual focado para a casa. Exatamente. Porque tem os trabalhos também que é para a pessoa. No Exatamente. caso, né, um banho, algo do tipo. Isso. Então, ali foi para casa. Foi para casa. Porque o desejo dela era sair de casa. Entendi. Entendeu? Então, ali nós descobrimos o seguinte, que aquela entidade estava escondida onde? Estava atuada onde? Naquela serpente, naquela naja negra. Você entendeu? E aí que... Depois disso, então, aí alguém veio e matou aquela naja, aquela cobra. Uhum. E a partir daquele momento ela começou a ter tranquilidade dentro de casa, paz dentro de casa, para cuidar da família, para cuidar dos filhos e do marido. Teve um caso da senhora que eu acompanhei, que foi um caso de que a senhora revelou um trabalho que estava debaixo da calçada, do concreto, na casa de uma mulher. Que eu lembro que eu tinha até uma imagem da senhora quebrando o local. E foi revelado para a senhora. Não tem como saber que aquele trabalho estava ali. A senhora se lembra desse trabalho? Foi um trabalho que a senhora quebrou um concreto e tinha Foi uma casa de uma senhora, isso já tem um tempo. Muito impressionante isso. Que o marido começou a beber. Começou a beber do nada. O marido não bebia. A mulher disse, meu marido nunca foi de beber. E eles mudaram para uma casa, que eles compraram essa casa. Compraram essa casa, mudaram para essa casa. E ao mudar para essa casa, aquele marido começou a beber assim do nada. E ela, sem saber, gente, meu marido não é de bebida, ele nunca foi de beber. E aí, eu fui chamada para ir nessa casa. Marquei o dia 2 lá. Eu fui lá fazer o atendimento naquela casa, aquela família. E ali naquela casa, quando eu cheguei ali para fazer a santa unção naquela casa, eu fui percorrer os 4 cantos da casa. Então depois, quando eu cheguei na cozinha, quando eu botei os pés da cozinha, o Espírito de Deus falou que tinha uma garrafa enterrada ali debaixo daquele concreto, daquela laje, tava tudo coberto como é que fala? Porcelana. Ah, tá. Porcelana. Cerâmica. Cerâmica, uma cozinha muito bem arrumada, bem. Mas aí o Espírito de Deus me falou que tinha enterrado ali uma garrafa. Nossa, impressionante. Uma garrafa de bebida. Aí, quando eu cheguei na cozinha, eu falei, olha, eu tô entendendo por que seu marido começou a beber. É que aqui nós vamos ter que quebrar aqui, porque, infelizmente, aqui tem uma garrafa de cachaça que está enterrada aqui na cozinha. E ela disse, não, a senhora pode fazer o que você quiser, eu vou ajudar a senhora, porque naquele dia ela só tinha eu e ela, e arrumamos lá uma enxada, uma alavanca, e começamos a quebrar aquele ladrilho todinho. Uhum. E quebramos a cozinha quase toda. E naquela garrafa de cachaça estava o nome do marido dela, tinha cachaça dentro da garrafa, e o nome do marido dela estava dentro daquela garrafa de cachaça. Quer dizer, eles compraram a casa, mas tinha pessoas que não queriam que eles comprassem aquela casa. Então, para ele ver eles infelizes, o que aconteceu? Fez um trabalho. Sim. E dentro da própria casa, para eles não ter paz, eles não viver. Não ficar lá. Não ficar lá. E sair daquela casa. Certamente a pessoa que fez isso, usado pelos espíritos, porque uma pessoa dessa está dominada pelos espíritos das trevas. Certamente queria comprar a casa no lugar deles, não conseguiu, aí eles compraram, então eles não admitiram que eles fossem para lá. Essa é a realidade, bispo. O que a senhora tem a dizer sobre a inveja? Que essa é uma situação de inveja, é querer ter o que o outro tem. Não é querer ter igual o outro e deixar o outro, não. A inveja é chegar ao nível que é a pessoa querer ter o que a outra tem, tomar posse do que a outra tem. Não é ter um igual. Exatamente. Né? Não é ter um igual, é tomar posse daquilo. Tomar posse daquilo que a pessoa tem. O que essa inveja pode causar no mundo espiritual? Na palavra de Deus diz que a inveja apodrece até os ossos. Mas conta um caso pra gente de inveja. Aí eu digo para as pessoas assim, que os ossos não é o osso do braço, não é o osso da perna. Que os ossos é o seu casamento, é a sua vida financeira, é a sua família. Não sei se você já ouviu
Eu sempre pergunto isso no santuário. Quem já ouviu uma pessoa dizer assim, eu queria ter uma família igual a sua? Não sei se você já ouviu isso. Sim, um filho igual ao seu. Eu queria ter uma família igual a sua. Eu queria ter um marido igual ao seu. E às vezes eu brinco com a igreja assim. Às vezes um homem barrigudo, gordão. E mesmo assim a mulher quer ter o marido igual da outra. Você entendeu? Mas isso é aquela força negativa que está nos olhos daquela pessoa que deseja ter o que aquela pessoa tem e ela não tem. Verdade. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia diz que apodrece os ossos, mas os ossos é a saúde, os ossos é a vida financeira, os ossos é o casamento, os ossos é a família, que tem pessoas que falam assim, poxa, minha família podia ser tanto igual a sua. Quer dizer, isso é um espírito. É um bem, um móvel, compra um móvel, o vizinho vai lá e, nossa, queria ter uma televisão dessa, uma geladeira dessa. E tem pessoas que entram na sua casa só para ver o que você tem. Eu falo muito isso no santuário. Tem pessoas que entram na sua casa e principalmente vizinho. Quem dá lugar pro vizinho entrar, né? Porque o vizinho... né, não é... Vai ficar lá na casa dele. Vizinho é na casa dele. O que quer fazer na casa dos outros? Na casa do vizinho. Então, lá na minha casa não tem vizinho. Então é o seguinte, e a pessoa almeja a geladeira do outro, almeja o marido da outra, almeja a cama de casal, almeja o guarda-roupa, almeja o apartamento da... E por falar em cama de casal, se tem um lugar que você nunca pode levar a visita, no seu quarto, não é verdade? É no quarto de casal, né? É muito sério. Porque isso é muito grave. Tem pessoas que falam assim, minha amiga, a gente não tem amigo. A gente não leva amigo, nem amiga, nem parente. Quarto de casal é do casal. Porta fechada. Nem as crianças devem entrar num quarto de casal. É um quarto reservado ao casal. Ao casal. Né? Eu já recebi tantas mulheres que chegam no santuário chorando. Porque minha melhor amiga levou meu marido. Melhor amiga? Tem certeza? Melhor amiga da senhora levou seu marido? Não é amiga, não. Não é amiga, não. Isso é amiga da onça. Entendeu? Porque minha amiga entrava no meu quarto, aí enquanto eu entrava no quarto, sentava na cama, fazia uma oração do contra. Pegava uma roupa íntima, escondido, na gaveta, no guarda-roupa. E tudo isso vai destruindo a felicidade de uma pessoa. Agora, tem pessoas inocentes, sabe, bispo? Demais, mas tem muita. Sem maldade, sem perverso. Não entende, acha que todo amigo... Não tem isso, não. Quarto de casal é sagrado, é do casal. Entendeu? É um lugar restrito da casa, não tem que levar visita. Não tem. Porque você não sabe o coração da pessoa, quando a pessoa entrar no seu quarto, você não sabe o que ela vai jogar lá. Entendeu? Qual que é o pensamento dela contra o seu relacionamento, o seu casamento. Isso é muito sério, é muito grave, porque o alvo do diabo é a família. Nós sabemos que o alvo do diabo é a família. Então, por isso, muitas pessoas estão chegando agora, esse mês de junho, para fazer a quebra de demanda, porque a demanda é assim, é aquela pessoa que está sempre demandando contra a gente. Enquanto ela não vê a destruição ou a pessoa morta, ela não deixa de demandar. Um trabalho em cima do outro. Exatamente. Fez um trabalho para destruir uma área e vai lá e renova o trabalho. Exatamente. E eles vão renovando de tempo em tempo. Então, demandando contra a família, demandando contra o casal, demandando contra a empresa, né? Demandando contra a vida financeira de uma pessoa. Então, é o ano inteiro de demanda. Então, se essa pessoa não tiver força, não tiver uma vida com Deus, não tiver fidelidade, ela vai ser destruída. Ela vai ser exterminada, entendeu? Porque nós sabemos que o mundo é mau, perverso, e as pessoas não querem saber elas querem ter o que você tem, tomar o que você tem. Elas não têm piedade, vamos falar piedade, não tem. Então, quem está chegando agora no mês de junho, recebe, né? Quem está, não vai dia 13, mas vai receber agora de mês de junho essa quebra de maldição, essa quebra de demanda,
Porque o trabalho não é só o altar de Elias, tem o trabalho na espada do arcanjo Miguel. Verdade. Que é um dos trabalhos também pesado, entendeu? Fala um pouco mais pra gente, já que a senhora entrou nesse assunto, fala um pouco mais pra gente sobre o arcanjo Miguel. Porque a senhora tem uma espada enorme no santuário da senhora, que as pessoas ficam até com medo quando chega lá a primeira vez. Mas essa é a Bispa Berenice Costa, né? Essa pessoa que causa, né, impacto, mas ela é brava assim, esse jeitão dela é com o inimigo, já só com o inimigo, com as pessoas ela é carinhosa, esse jeitão dela assim mesmo. Mas fala pra mim sobre as ações do arcanjo Miguel, porque toda batalha espiritual a gente tem que colocar o arcanjo Miguel na frente, a gente sabe disso, mas explica mais pra gente sobre isso. Tem muita gente assistindo que quer entender mais, que quer aprofundar. O podcast é pra isso, é pra conhecimento espiritual. Inclusive você que tá nos acompanhando, lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like e deixa nos comentários também se você tiver alguma dúvida, porque eu faço questão de trazer a Bispa Berenice aqui, porque o tempo que nós temos hoje não vai dar pra falar tudo que ela tem para falar, então já deixa nos comentários aí se você tem alguma dúvida, alguma sugestão sobre o mundo espiritual e quer que a gente aborde aqui no nosso podcast, já deixa nos comentários também. Pode seguir, Bispa. Nós ouvimos aí esses dias atrás a volta do apóstolo Adelino de Carvalho de Israel. Nossa! E ele esteve no Mar Vermelho, exatamente no lugar aonde o arcanjo Miguel, a mando de Deus, quando Moisés bateu o cajado e o mar se abriu. Então, poxa, eu acho que a vitória que aconteceu naquele lugar ali é muito grande. Então, o apóstolo falou muito do arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, justiceiro, que chegou ali no Mar Vermelho e abriu, quer dizer, o arcanjo Miguel é um anjo da justiça, né? Às vezes a gente costuma falar assim, mexe comigo e morre, né? O apóstolo fala assim, mexe comigo e morre. Porque o arcanjo Miguel, quando entra na batalha, o arcanjo Miguel entra para... O arcanjo Miguel, ele entra para poder destruir os inimigos. O arcanjo Miguel não é um anjo de brincadeira. O arcanjo Miguel é um anjo da justiça, e ele é justiceiro, e ele entra para arrebentar com os inimigos. Os inimigos... Se a pessoa tem fidelidade com ele, tem um pacto com ele, ele pode ter certeza que todo tipo de inimigo que entrar na vida da pessoa, o arcanjo Miguel vai guerrear. E isso não tem nada a ver com adorar anjos. Não, nada disso. Tá ali, tá escrito na palavra de Deus que os anjos estão para nos servir. Sim. Para combater em nosso favor. Então tem muitas pessoas que falam, mas vocês adoram anjos. Quando a gente fala muito do arcanjo Miguel, estão colocando o arcanjo Miguel na frente de Jesus. Calma lá, o mundo espiritual ele é organizado. Existem as miríades dos anjos de Deus e o Miguel, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor, tá na Bíblia. Eu costumo dizer aqui, Bispa, que tudo que a gente traz tem um embasamento bíblico. Nós aprendemos isso com a apóstola Adelino de Carvalho. Tudo que a gente fala, a gente tem um embasamento bíblico. E a gente pode, inúmeras vezes, comprovar na Bíblia as ações do arcanjo Miguel diante do povo de Deus. Como a senhora citou agora em Piairote, a travessia do Mar Vermelho, conhecido como o caminho de Miguel, o caminho do arcanjo Miguel. Beco sem saída. E houve uma ação de Deus ali através do arcanjo Miguel para destruir os inimigos, os feiticeiros egípcios. Então é muito importante a gente deixar isso bem claro, de que sim, existem os anjos de Deus, o exército dos anjos de Deus para guerrear a nosso favor. Nosso favor. Mas o arcanjo Miguel não tem nada a ver com isso, não. O arcanjo Miguel, a missão dele é outra. A missão do arcanjo Miguel é outra. Você quer ver mais força? Como o apóstolo explicou muito, assim, ele explicou muito, mas muito mesmo, nessa ida dele para Israel. Ele falou muito do arcanjo Miguel. Quer dizer, que mais força do que aconteceu ali no Mar Vermelho? Verdade. Não precisa falar muito mais coisa, não. Gente, ali, aquele mar enorme, de frente o povo de Deus, o povo encurralado, sem saber para onde ia, não tinha saída, entendeu? E o arcanjo Miguel vir naquele momento, a mão de Deus, e agir daquela forma ali, não precisa falar muita coisa. O arcanjo Miguel é justiceiro, ele é tudo
abaixo de Deus, ele é tudo. Quando Deus invoca o arcanjo Miguel, os inimigos é obrigado a bater em retirada. Porque você tem inimigo para todo lado, você tem inimigo no local de trabalho, tem inimigo no meio da parentela, tem inimigo na empresa, tem inimigo para todo lado. Uhum. Então, se a pessoa ela não tiver uma estrutura espiritual, ela não tiver um compromisso com o arcanjo Miguel, a pessoa é destruída, é derrotada. Você vê tantas pessoas que caem doentes de uma hora para outra, por causa de quê? Por causa de um inimigo, de uma palavra feiticeira. Sim. Entendeu? E os piores inimigos são os declarados ou são os ocultos? Os declarados, né? É. Declarado, porque tá no meio, tá ao seu redor. Isso, te conhecem. Exatamente, que conhece a sua vida. O que você passa, quando você ganha, como é que é a sua família, como é que tá a sua família, como é que tá seu casamento, como é que tá a sua empresa. Aqueles que conhecem a sua vida. Então, quem conhece a sua vida é que é seu adversário, querido. Porque aquele que não conhece você, ele vai ter inveja de quê? É verdade. Não tem jeito. Verdade. Então, é aquele que realmente conhece a sua vida. Que sabe onde atuar, sabe no que te prejudicar, né? Exatamente. Sabe o que você tem a perder. Igual o caso dessa moça que a inimiga dela lá no local de trabalho falou que ela não ficava lá. E ela jogou o quê nela? Ela jogou uma palavra feiticeira nela, da pesada, para poder arrebentar, para matar ela. Né? Então ela julgou nela uma palavra feiticeira que atingiu ela porque ela não tinha pacto com o arcanjo Miguel, ela não tinha proteção. Então atingiu ela. Então é o seguinte, nós sabemos quem é o arcanjo Miguel, da força que ele tem, a ação dele na vida das pessoas, que realmente tem um pacto, porque a gente precisa ter o pacto com o arcanjo Miguel. Né? Igual todos os anos nós fazemos o quê? O pacto, todos os anos. Então, você tem um ano de proteção com o arcanjo Miguel ao seu lado, direita, esquerda, para onde quer que você for. Então, o arcanjo Miguel é o anjo da justiça. Ele é justiceiro e não brinca com ele não, porque ele é um anjo que mata. Verdade. Muito sério, muito sério. Já deu nosso tempo aí? Quanto tempo que nós temos? Bom, nós vamos... ou como eu disse, vamos depois ter a Bispa Berenice Costa de novo aqui. Ela vai já ela vai passar pra gente o contato, o endereço dela, como que faz para entrar em contato com ela, para fazer um trabalho. Como ela disse também, tem uns trabalhos que tem o atendimento espiritual que ela faz, que ela realiza, mas tem também trabalhos, vai ser de acordo, não existe uma receita mágica, não existe uma mágica para todo mundo. É de acordo a demanda que foi feita contra a vida da pessoa, ela vai passar um diagnóstico espiritual a partir de uma consulta que ela vai fazer, e se for necessário é uma ação na casa. Então, se for preciso ela ir até a sua casa realizar esse trabalho, ela vai em qualquer lugar do Brasil, Bispo? Não, em qualquer lugar do Brasil não, né? Porque a não ser assim que a pessoa entra em contato comigo, eu esteja em contato com ela assim, né, e vou... Vai ter um processo... Exatamente. Um acompanhamento espiritual que vai ser conduzido. Né? Se for necessário ir até a residência, aí vai agendar. Exatamente. É um procedimento. Né? Eu não vou sair daqui e... Não, isso, vai depender do trabalho espiritual que está sendo feito. Do que está acontecendo na vida da pessoa. Isso aí. Entendeu? Porque se a pessoa... Por exemplo, se a pessoa estiver em São Paulo, lá tem os profetas, e eu posso trabalhar essa pessoa... Através desse do santuário que tem lá, do profeta. Exatamente. Que tem lá. Através desse profeta em São Paulo, para poder ir até a pessoa. Mas já teve casos de que onde a pessoa mora não tem um santuário, a pessoa veio até a senhora fazer a consulta espiritual. Exatamente. Às vezes não tem, a pessoa vem até mim. E aí é um processo, né? Ela volta para a cidade dela, mas é um processo. A senhora vai fazendo todo o acompanhamento. Acompanhando ela mesmo distante, principalmente colocando uma espada do Arcanjo Miguel dentro da casa da pessoa, porque isso aí precisa, toda casa precisa de uma espada, toda casa precisa de uma espada do Arcanjo Miguel, porque é a proteção para dentro daquela casa, para aquela família que está sendo atacada por... doenças, invejas, vícios. E é qualquer espada que eu posso colocar lá? Não, a espada, ela é preparada, consagrada no Monte Manaim, entendeu? E a gente encaminha pelo correio.
Igual agora, por exemplo, muitas pessoas vão receber água pelo correio. Sim. Entendeu? Então, essa espada, ela é preparada no Monte Manaim, consagrada lá pela nossa Sagrada Apóstola, e ela é encaminhada para a pessoa, até a cidade onde a pessoa está, pelo correio. E chega lá, tranquilo, põe na casa, e eu vou trabalhando. E tem pessoas em Rio Grande do Sul, que eu já mandei espada, que eu já botei a espada, e as pessoas que às vezes vêm uma vez por ano, vem a Monte Manaim, mas a pessoa já tem a espada, depois vai colocando a estrela. Esse é um processo. E são objetos do mundo espiritual sagrados. Para botar dentro da casa da pessoa, para que a pessoa tenha paz. Porque a pessoa, vou repetir, a função dos espíritos é a família. E aonde que a família vive? Dentro de uma casa. Dentro de uma casa. Então, colocou a espada, já vai bloquear. Já vai bloquear a ação do inimigo, inveja, palavra feiticeira, vizinho que deseja que você saia dali, muda dali, vende a casa para ele, pro preço que ele quer. Tudo isso existe. E que se dentro dessa casa tiver um objeto consagrado à esquerda, às trevas, também acontece isso. Porque do mesmo jeito que tem os objetos do lado do bem, tem do lado do mal, não é isso? Exatamente. Se a casa tiver objeto consagrado à esquerda, não vai resistir à força da espada do Arcanjo Miguel. Então esse objeto ou vai quebrar, ou vai desaparecer, ou vai cair, não sei. Alguma coisa o Arcanjo Miguel vai fazer para que ele não esteja nessa casa. Se aquele vizinho que não sai da sua casa desaparecer também quando colocar a espada do Arcanjo Miguel, você pode ter certeza que é o inimigo. É inimigo. Eu tive um caso de uma senhora. Ela estava com um problema com o filho dela. E o filho dela arrumou uma amizade na escola que a mãe não admitiu, não aceitou. Bom, e aí... E a mãe queria brigar com esse amigo do filho dela. Eu falei, se a senhora brigar com ele, ele vai arrastar ele da casa da senhora. A senhora não pode fazer isso, não. Então a senhora tem que ter paciência, tá na corrente. E eu vou preparar para a senhora uma espada para a senhora colocar dentro da sua casa. Se esse amigo do seu filho for uma pessoa usada pelo cão para trazer sofrimento, problema para o seu filho, e através dessa espada, esse rapaz não vai voltar mais aqui na casa da senhora. Então vamos preparar a espada. Porque se a senhora for caçar problema com o seu filho, a senhora vai perder ele vai arrastar seu filho de casa. A senhora vai ficar sem ele. Qual que a senhora escolhe? Melhor a senhora esperar, fazer a corrente, fazer tudo que tem que ser feito. E assim aconteceu. Chegou a data dela colocar a espada na casa dela. E aquelas mães bem coruja que traz o filho debaixo das asas, entendeu? Aquela mãe carinhosa que faz tudo pelo filho. Sim. Então, tá certo. O menino era adolescente ainda, não era um homem adolescente, claro. E a mãe tem que preocupar mesmo. Sim, verdade. E aí, então, aí aconteceu do dia ela chegar e levar a espada e botar na casa dela. E ela botou lá. Uma semana depois que ela colocou a espada lá, o rapaz desapareceu, nunca mais voltou na casa dela, nunca mais. Aí ela foi falar, porque ele sumiu, tem uma semana que não vai lá. Eu falei, tá vendo? Se a senhora fosse caçar problema com seu filho, ele arrastar seu filho de casa e levar não sei para onde, e a senhora ia ficar sem seu filho. E aí? Então, a ação do Arcanjo Miguel lá foi violenta. Ele entrou e agiu por quê? Porque o menino tinha um inimigo no caminho dele. Um inimigo que ia levar ele para caminhos errados. E essa era a preocupação da mãe. Então... Quando a espada do Arcanjo Miguel entra... ou um outro objeto sagrado, igual a gente tem um castiçal, a estrela... Com certeza, né? Mas o que a gente sempre orienta as pessoas primeiro? Primeiro a espada, porque está na Bíblia, né? Está lá em Gênesis 3, 23, 24, né? Deus falando da espada. Quando a gente fala, a primeira espada, porque é a ação do Arcanjo Miguel. Se tiver algum mal, já... Contra os seus inimigos na família, dentro de casa. E depois, os demais objetos, como o primeiro castiçal, o segundo castiçal, e assim por diante. Maravilha, Bispo. Olha, muito obrigado pela presença da senhora, muito obrigado por esses esclarecimentos do mundo espiritual.
reforço que teremos mais uma vez a presença, já está convidada, mais uma vez a presença da bispa Berenice Costa aqui, e ela vai passar para a gente o contato, o endereço, caso você queira participar de uma reunião com ela vai passar para a gente aqui e também entrar em contato com a equipe dela para que possa marcar um atendimento. E independente do sofrimento que você esteja passando, como a gente disse aqui, todo sofrimento ele tem uma origem, e esta origem é espiritual. A bispa Berenice Costa usa uma frase que é, assim, é muito certeira para isso, que é: com o mundo espiritual não se brinca. O mundo espiritual é muito sério e é muito importante. Se você tem algum desses sintomas, algum desses casos que ela contou aqui, que são casos reais, e se você está passando por esse tipo de sofrimento, na vida sentimental, no trabalho, enfim, no que seja, na sua empresa, dentro de casa, saúde, entre em contato com a bispa Berenice Costa. Eu tenho certeza que ela vai te atender e ela vai explicar para você e te mostrar que é uma ação do espírito das trevas, que pode ser uma ação, sim, do espírito das trevas, algo que foi mandado para a sua vida, para poder te destruir, seja uma inveja de um amigo, que não é amigo, na verdade, né, inimigo, seja um trabalho que foi feito com a peça de roupa, tem muito isso, né, Bispo? Nós vamos falar mais para frente, trabalhos com peça de roupa, trabalho com nome, trabalho em encruzilhadas, perfume, sabonete, presente que a pessoa recebe, buquê de rosas, nossa, então, são inúmeros trabalhos no mundo espiritual, né, das trevas, que são feitos para poder destruir a vida de uma pessoa. E às vezes parece inofensivo, parece uma coisinha básica. Às vezes você ganha um presentinho no emprego, na escola, e aí depois que você recebe aquele presente, as coisas começam a mudar na sua vida para pior. Mas você está cego espiritualmente, que não consegue entender isso, que foi a partir daquele momento que as coisas começaram a desandar na sua vida. Então a gente vai receber a bispa aqui para esclarecer mais coisas do mundo espiritual para a gente, trazer mais conhecimento do mundo espiritual para a gente. Bispa, muito obrigado, e eu quero que a senhora passe seu endereço e seu telefone. Bom, eles vão entrar no 031 993-218544. Lá eles vão encontrar uma missionária. Certo. Que essa missionária vai entrar em contato comigo, vai falar comigo e eu posso retornar a ligação. Certo. 031 993-218544. Tá? Qual endereço? O endereço. Esse número também é o WhatsApp, pode ligar. Esse é o WhatsApp, pode ligar. Lá ele vai encontrar mensagem de áudio. Exatamente. Lá ela vai encontrar uma missionária da minha equipe que vai atender a pessoa. Sim. Entendeu? E o endereço pode ser... Eu tenho vários endereços, né? Porque eu não tenho um santuário só, cada dia tá num lugar, né? Mas eu vou dar os da Santa Catarina, 32. Certo. Porque lá é certo eu estar sexta-feira. Rua Santa Catarina. 32. É centro de Belo Horizonte. Centro, de frente ao Mercado Central. Mercado Central de Belo Horizonte. Isso. Ok, então Rua Santa Catarina, número 132. Número 32. De frente ao Mercado Central. Isso aí, no centro de Belo Horizonte. Exatamente. Que dia e qual horário? Esse é o dia, sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira é o dia que eu estou nesse endereço. Entendeu? Certo. E tem o endereço também da Ninho das Águias, que é terça-feira. Terça-feira é o Ninho das Águias. A senhora tá lá na terça-feira. Exatamente, que é Avenida Augusto de Lima, certo. 707, Ninho das Águias, ao lado do Mercado Central. Certo, centro de Belo Horizonte. Centro de Belo Horizonte. Ok. E tem a Rua Tupinambás também, 841. A senhora não para? Não paro. Né? Por isso que a pessoa tem que entrar nesse telefone para poder ela se informar. Isso aí. Para poder a pessoa não exatamente agendar. Pra encaixar. Exatamente. E tem a Rua Tupinambás 841, sobre loja, bem esquina com a Paraná, entendeu? Centro também de Belo Horizonte. É o mesmo telefone. Ok. É porque cada dia eu tô num lugar. Ok. Tá? Okay. Então a pessoa... Vai de acordo do dia que a pessoa está disponível, mas para quem está sofrendo, não tem dia disponível. É agora. É agora. Né? Então quem tá passando pelo hoje, agora. Hoje, já entra em contato agora no número, já veja que dia a bispa pode te atender, já deixa agendado lá. São muitas ligações, muitas pessoas entrando em contato do Brasil inteiro, porque ela também participa do programa Milagres na TV às 8 horas, diariamente às 8 horas da noite, pela Sky, Canal 20,
né, a RBI, canal aberto em algumas cidades, né, de acordo com a sua cidade onde você está assistindo, aí só procurar pela RBI, mas o programa Milagres na TV exibido na Sky, também na Oi, em alguns lugares pela NET também, pela Claro TV, mas vai variar de acordo a sua localização, a sua cidade. Às 8 horas da noite, Bispa Berenice Costa está no programa Milagres na TV, trazendo testemunhos, conhecimento espiritual pra gente. Bispa, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, obrigado por ter nos trazido, né? Agradeço mais uma vez por esse conhecimento espiritual que a senhora trouxe pra gente, não só no podcast, mas também no programa Milagres na TV, no dia a dia, e que Deus venha abençoar muito a sua vida. Qual o Instagram? Tem um Instagram que a gente pode seguir? Bispa Berenice Costa lá no Instagram. Tem Bispa Berenice Costa lá no Instagram, pode acompanhar. Pode procurar lá que vai ter as postagens da senhora lá para poder seguir o Instagram da Bispa Berenice Costa. Bom, gente, mais um podcast pra gente hoje aí, hoje com a presença exclusiva. Eu fiz questão de não ter mais ninguém na bancada, somente a Bispa Berenice Costa, porque eu sei que ela tinha e tem muito para poder falar para nós aqui, e eu agradeço você que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Facebook, também pela 94.1 FM em Belo Horizonte. Deus abençoe muito a sua vida. Lembre-se de deixar aí a sua curtida, seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar também esse link para que mais pessoas possam ter esse conhecimento espiritual, alcançar esse conhecimento espiritual de como funciona o mundo espiritual, como que são os ataques das trevas no mundo espiritual, como que tudo acontece e como se defender também. A gente aprende como nos defendermos desses ataques do mundo espiritual aí. Lembrando que nós estamos num mês muito pesado, em junho, julho e agosto, então muitos trabalhos são iniciados agora no mundo espiritual para poder desdobrar no mês de agosto. Então se você parar para analisar aí na sua vida, você já ouviu falar ou tem alguém próximo que a pessoa adoeceu em junho, mas ela faleceu, veio a óbito lá em agosto, porque são os meses aí que são bem pesados no mundo espiritual. No decorrer do ano são os meses mais pesados. Bom, Bispa, algum agradecimento, algo para falar? Muito obrigado, eu que agradeço, Bispo Márcio, de poder participar desse momento aqui com vocês e podendo esclarecer alguém que está gemendo, alguém que está sofrendo aí fora de ataques espirituais. Então, meu telefone está aí, é só ligar, pois com certeza eu vou poder retornar a ligação das pessoas que me procuraram. Com certeza. A Bispa Berenice Costa, ela vai poder te ajudar. Ela pode te ajudar sim. É só entrar em contato com ela. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Lembrando que eu sou do Reino. Um forte abraço para você. Paz e luz.